Quando as portas do inferno sucumbem, quando é que as portas do inferno podem sucumbir? Quando é que a palavra de Jesus ela ganha uma força tão real em nossa vida, a ponto do inferno ter que dar espaço para a atuação da igreja? Jesus, abra sua Bíblia em Mateus 16, 18, texto já muitas vezes lido, já conhecido da tua mente, do teu coração, mas muito necessário ser sempre lembrado, ser sempre entendido e permitirmos que Deus fale através dele ao nosso ser. Quando as portas do inferno sucumbem, Mateus capítulo 16, versículo 18. Amém? Ei, eu leio assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos juntos agora? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus vivo e poderoso, nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Que nada interrompa esta conexão do teu Espírito com o nosso Espírito. Que não nos permitamos, Pai, ficar despercebidos ou desatentos, mas que a nossa mente seja um repositório, Pai, um depósito das bênçãos do Senhor, e que sejamos verdadeiramente aqueles que vão receber a tua palavra, acolhendo-a no íntimo da nossa alma e permitindo que ela faça a transformação pela qual ela está sendo enviada. Nos abençoe em Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus, ele vai dizer-nos aqui, irmãos, falando sobre a igreja, falando sobre eu e você, falando sobre o povo dele. Ele vai dizer aqui que as portas do inferno, ou seja, todo mover do inferno no mundo que jaz no maligno, presta atenção, um mundo que jaz no maligno, um mundo influenciado pelo mal, um mundo que coloca o pecado em ênfase, um mundo que está o tempo todo lançando você, expondo você a tentações, um mundo que quer te engolir e quer fazer com que você caia, porque é um mundo que jaz no maligno, um mundo que é regido por vidas que são, muitas vezes, intermediários das obras do mal, que são produtores do pecado. Mas como vencer? Como romper? Como continuar marchando e ter desenvoltura nessa caminhada? Porque isso é romper, arrombar as portas do inferno. Quando Jesus disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno são todas as barreiras que querem te impedir de caminhar e de exercer uma vida cristã autêntica. Todas essas portas que querem te impedir de caminhar e ser um cristão real, e viver em santidade, e viver para a glória de Deus, estas são portas do inferno. Mas a Bíblia está nos dizendo, e Jesus é quem disse, que estas portas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós podemos vencer o pecado, nós podemos vencer as tentações, nós podemos vencer todos os embates e chegar diante de Deus naquele grande dia em que formos chamados por Ele. Chegar diante deles com uma vida no altar, com uma vida santa, com um ingresso já carimbado, para adentrarmos nas mansões celestiais. Irmãos, mas quando é? Quando é que
estas portas do inferno sucumbem? Quando é que nós verdadeiramente podemos ter a vitória? E Deus trabalhou ao meu coração, falando-me sobre 3 questões que são primordiais para que estas portas sejam arrombadas, para que nós possamos cumprir a nossa missão como igreja, para que nós estejamos guardando em nosso coração a palavra, praticando esta palavra e ajudando outros também a guardarem e praticarem esta palavra. Que a nossa missão começa conosco, mas ela está para além de nós mesmos. A nossa missão está em nós, mas ela termina no outro. Então eu preciso não apenas cuidar de mim, mas abençoar o meu irmão, para que ele também possa estar de pé. E Jesus aqui vai falar-nos grandiosamente nesse texto. E eu quero trazer para os irmãos algumas informações do coração de Deus. Quando as portas do inferno sucumbem, quando vivemos em total obediência. Obedecer é questão de vida ou morte. Obedecer não é algo que eu escolho ou não sem consequência. Obedecer é algo que você escolhe ou não, mas uma questão de vida ou morte. Pense. Lá no Éden, lá no jardim, quando Satanás olha para aquela mulher e diz para ela assim: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, os teus olhos se abrirão e serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. Satanás, ele entrou, ele sugeriu, mas Eva, assim como seu esposo Adão, ambos tinham a escolha de obedecer, a liberdade de obedecer. Por mais que o mal queira imperar, ele não tem esse domínio sobre nós. Você detém a escolha das suas ações, dos seus pensamentos, do seu querer. Deus aqui nos mostra algo, que a desobediência ela tem uma consequência imediata. Não ache que você está desobedecendo um pouquinho e vai, mas não está acontecendo nada, está tudo de boa, né? Não é assim. O texto nos diz que assim que o casal desobedece, foram abertos seus olhos para o mal. Imediatamente. E a consequência de tudo isso foram ser lançados fora do jardim. E quantas vezes o pecado tem, na desobediência do homem, lançado as pessoas fora deste jardim da comunhão com Deus, do jardim de uma intimidade com Deus, do jardim de estarmos vivendo uma história que agrade a Deus. Precisamos obedecer. Nós só vamos romper e as portas do inferno não vão nos paralisar se nós formos de fato obedientes. Mas para que você obedeça a Deus, você precisa aprender a dizer não para você. Porque o desânimo vem, você diz sim a ele. A preguiça vem, você diz sim a ela. Quantas desculpas você tem sempre para dar acerca dos seus erros, acerca da sua desobediência. E aí você não ora, mas você tem um álibi, mas por isso. E você não lê a Bíblia, você tem um álibi, mas é por isso. E você não se consagra, mas é por isso. E você deixa de fazer a vontade de Deus, mas sempre você tem um álibi. Sempre você tem uma desculpa, sempre você tem algo que te abone, uma autojustificativa, mas isso não se justifica diante de Deus. Porque a sua carne pode se alegrar muito com os sims que você dá para ela, mas os sims que você dá para a sua carne são os mesmos nãos que você dá para Deus. E Deus está dizendo para você: a indiferença vem e você diz sim. A vanglória vem, o orgulho vem e você diz sim. O partidarismo e tantas outras coisas que estão aí impedindo o homem de crescer, vem. As ideologias mundanas vêm.
E nós estamos dizendo sim. E sempre tendo desculpa para dizer, mas eu não posso, mas isso. Mentira, irmãos. Desculpa. Desobediência é desobediência sempre. Nunca vai deixar de ser, ainda que você coloque uma lista de questões. Mas aquilo que Deus diz que é desobediência, é erro, nunca deixará de ser erro, nunca será certo, porque você diz que tem um álibi. Números capítulo 14, versículo 18, o Senhor diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Aleluia. Quantos estão ficando só na primeira parte, sempre só na primeira parte? Mas Deus é amor, mas Deus perdoa, mas Deus não vai me culpar, mas Deus sabe das minhas questões, Deus sabe dos meus problemas, Deus sabe das minhas dificuldades, e aí eu continuo na desobediência, eu continuo no pecado, eu continuo fazendo o que é errado, pensando o que é errado, agindo de forma errada, mas eu estou errado. Porque esse Deus que está dizendo aqui que é amor, esse Deus que está dizendo aqui que perdoa a iniquidade, é o mesmo Deus que vai continuar o versículo dizer assim, que o culpado não tem por inocente, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Deus nunca terá o culpado por inocente, então não adianta as desculpas que você dê a si mesmo, não adianta o álibi que você tem para se abonar acerca da sua desobediência. Desobediência é desobediência, e Deus não terá o culpado por inocente nunca. Você pode se achar no direito de exigir que as pessoas te compreendam, amém, mas a desobediência aos olhos de Deus será sempre desobediência. E a culpa não é tirada se você não se arrepende. Se nós permanecermos no pecado, não há perdão, não há remissão. Se a parte o texto nos diz que Deus é longânimo, ou seja, Ele tem paciência exagerada, porque se fosse o homem já teria perdido a linha, mas Deus Ele tem uma paciência divina em comum. Mas esse Senhor é longânimo e grande em misericórdia, e perdoa a iniquidade e a transgressão, mas é o mesmo Deus que não inocentará aquele que permanece na culpa. Então nós vamos buscar a obediência. Muitos estão pensando que aceitar Jesus pode viver de qualquer jeito, e que a igreja aqui, irmãos, tem que aceitar as pessoas de qualquer jeito. A pessoa está no pecado, a pessoa está no vício, a pessoa está na rua fazendo o que quer. Não mais, irmãos, não mais, não mais. Deus tem falado e Ele não volta atrás. Nós é que erramos, nós é que aceitamos, nós é que ficamos engolindo as coisas, nós é que ficamos passando a mão na cabeça. Acabou isso aqui na Igreja Batista do Alegre. Ou nós vamos viver uma vida de santidade, ou não vamos viver juntos. Porque a Bíblia nos diz assim, olha, o irmão que está andando desordenadamente, afasta-te dele. E nós vamos nos afastar mesmo. Porque não resolve, não tem nexo, irmãos, e não dá para conviver com a verdade, e não dá para viver santidade, e não dá para viver em comunhão com Deus. E quanto mais você busca isso, mais Deus te aperta e te diz, ajusta a casa do Senhor. E se nós não nos ajustarmos, irmãos, o céu está longe da experiência de muita gente. Se nós não nos ajustarmos, o céu será apenas um discurso na boca de muitos, apenas uma esperança vaga. Mas nós queremos o céu verdadeiro, nós queremos entrar na presença de Deus, mas no meio do pecado, e aceitando o pecado no nosso meio, e abonando aqueles que estão no pecado, sempre dando desculpa, sempre pedindo, me espera aí. Não tem espera não, ou quer ou não quer, chega, irmãos. A igreja vai passar por uma reforma espiritual.
porque Deus tem nos preparado e tem falado. Esse ano a nossa proposta é erguer-nos para nos levantarmos, mas não nos erguermos para nos levantarmos de forma a conviver, continuar convivendo com o pecado, mas a nos erguermos e nos levantarmos para a glória de Deus, para vivermos uma nova história, e é isso que Deus tem proposto para o nosso coração, para a nossa vida. Deus é amor, mas Ele é justo, e Ele disse aí para nós, que o culpado Ele não tem por inocente. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, ainda que o pastor passe, ainda que o pastor feche os olhos e faça vista grossa. Chega disso. Quem quer, quer, amém, glória a Deus. Não quer, não quer. Jesus nunca ficou obrigando ninguém a servi-lo. Quer seguir, venha. Não quer, problema. Quem perde somos nós. Se dizemos não para Deus, quem perde somos nós. Então nós precisamos tomar a iniciativa de seguir. Deus não precisa de esmola. Deus nunca vai ficar implorando para alguém vir para a igreja, implorando para alguém largar a bebida, largar a prostituição, larga isso, filho. Não quero. Não quer? Problema seu. É sério, irmão. Vamos colocar a pessoa no cargo aqui para que ela continue na igreja. Não vamos não. Nunca mais entra. Nunca mais entra por quê? Porque Deus não quer que a gente fique alisando questões e colocando pessoas em cargos que precisam ser ocupados por gente que tem vida no altar. Porque se a pessoa não vem por Deus, não é por Jesus, se não é pelo Espírito Santo que convence, ela vai vir por conveniência, vai vir por insistência da família, vai vir por N motivos, mas não vai vir pelo Senhor. E se não é pelo Senhor, não é por ninguém. Isso não é ser radical, irmãos. Isso é querer obediência, porque as portas do inferno precisam ser derrubadas. Nós precisamos de fato crescer. O reino de Deus precisa expandir, almas precisam chegar, mas isso não vai acontecer se não houver obediência. Richard Foster, ele vai dizer assim: a obediência é a mais importante decisão livre que se faz a Deus. A obediência é uma decisão livre, não é uma decisão de cabresto que eu imponho para um ou outro, ou que eu dou presentes para engambelar e para manter a pessoa ali. Chega disso, irmãos. Chega disso. Nós vamos ficar com o número de membros aqui na IBA, com o número de membros que Deus possa contar com eles. Que Deus olhe para eles e diga sim para eles. Que Deus possa olhar para eles como olhava para Noé, olhava para Jó, e Deus tinha uma palavra positiva para falar deles. Chega, irmãos. Fazemos um convite a todos que estão desajustados a virem, a se ajustarem com Deus, porque Deus abre os braços e acolhe a todos. Mas se quisermos viver uma vida dúbia, não mais aqui. Tem muita igreja aceitando de tudo, mas a IBA não vai aceitar mais. Não vai. Líder da Igreja Batista do Alegre precisa pegar o manual e ler, porque se não cumprir os requisitos do manual, não liderará aqui. Não liderará. Porque Deus está dizendo para nós, sem obediência não tem porta de inferno que recue. Ela vai continuar exercendo o seu poderio. Não podemos aceitar isso. É a partir da obediência ao Senhor que nós tomamos posse das nossas responsabilidades, mas é a partir dessa obediência que nós nos apossamos também das bênçãos como filhos de Deus. Quando as portas do inferno sucumbem, quando permanecemos em plena fidelidade, a boca, Jesus vai dizer assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim.
é algo que Deus tem ciência. Se nós somos de fato inteiros do Senhor, ou se falamos uma coisa e fazemos outra, se vivemos uma coisa e queremos mostrar outra, mas Deus sabe, Ele conhece os seus fiéis, e se nós quisermos romper, nós precisamos ser fiéis, nós precisamos de fidelidade, nós precisamos fazer votos e cumpri-los. E muitas vezes estamos como aquele casal de noivos no altar, que juram o seu amor na saúde, na doença, em todas as questões, mas que abandonam um ao outro no primeiro problema, que traem, que quebram a aliança. Assim, muitos estão diante de Deus, como uma noiva que se rebela contra o noivo, o Senhor, uma noiva que não quer compromisso, uma noiva que é infiel, e Deus nos chama a repensarmos a nossa vida com relação à fidelidade. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja se ela obedecer, se ela for fiel. Quando Jesus ele foi tentado no deserto, Ele não aceitou outro pão, senão o pão que descesse do céu e que fosse lhe trazido por permissão do Pai. Quando Satanás sugere a ele que ele pule de um pináculo altíssimo, porque as mãos dos anjos o acolheria, ele não ousou demonstrar de poder, ele não quis se autopromover, ele não aceitou a sugestão do diabo, ele não quis vanglória, ele não se orgulhou. Quando Satanás disse para ele, olha, toda a glória desses reinos, dos reinos da terra serão suas, ele não aceitou isso, porque ele era fiel, e porque ele estava aqui exatamente para nos ensinar fidelidade, independente da grandiosidade daquilo que te ofereça. Ó, está vendo a glória de todos os reinos da terra? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele estava dizendo para nós, não importa o tamanho da oferta que fizerem a você, importa o tamanho da tua fidelidade ao Senhor. Toma posse disso, porque sem fidelidade nós não alcançaremos. O céu será só um pensamento, será só um discurso, ou será só um texto que eu li na palavra, somente, mas não será real. E se fidelidade fosse algo impossível, mas é impossível, pastor, se fidelidade fosse algo impossível, o Senhor não nos falaria lá em Apocalipse 2:10, dizendo-nos, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele nos convoca a sermos fiéis. E Ele nos diz que há uma recompensa por essa fidelidade, quando exercida por nós. A coroa da vida, irmãos. A coroa da vida. Seremos coroados com vida e vida eterna. A experiência perfeita da vida abundante que Jesus prometeu para nós. Escuta, não use a tua imperfeição para dar desculpa e negligenciar o teu aperfeiçoamento. Não use a tua imperfeição. Mas ninguém é perfeito. Com certeza, ninguém é perfeito. Mas não use essa imperfeição para impedir que você cresça, ou que você se permita ser aperfeiçoado, porque há muitas coisas que de fato é impossível para nós, mas não é impossível para Deus. Ele quer ajustar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Quando há fidelidade, eu não preciso ficar lutando para repreender o devorador da minha vida, da minha casa, dos meus negócios, dos meus sonhos, da minha vida espiritual, porque o inimigo ele tem devorado muito, ele tem colocado improdutividade e infertilidade na vida espiritual, na vida financeira, no trabalho, em todas as áreas da vida de muitos, porque falta fidelidade.
Mas quando eu e você somos fiéis ao Senhor, Ele mesmo declara que Ele repreenderá o devorador. Malaquias 3:11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Uma igreja fiel, ela sempre poderá contar com a produtividade que vem do céu. A porta do céu sempre estará aberta, as janelas que derramam a bênção sempre estarão abertas sobre a sua vida, sobre a sua igreja. E Ele nos garante isso, que a fidelidade também mantém essa conexão que você tem com Deus. A fidelidade mantém a amizade, a tua amizade com Deus. O Senhor não nos quer chamar apenas de servo, mas vos chamarei de amigos. Assim Jesus disse aos seus discípulos, e Ele amplia esta palavra para todos os seus discípulos em todos os tempos. Você faz parte disso. Mas para ser chamado amigo de Deus, como Abraão foi considerado amigo de Deus, você precisa de fato ser fiel. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 4, você conhece? Num texto mais antigo, numa versão mais antiga, diria assim, ó, adúlteros e adúlteras, infidelidade. Na Fiel diz assim, infiéis. Infiéis. Será que nós não percebemos que a amizade do mundo constitui-se em inimizade com Deus? E que quem quer ser amigo do mundo constitui-se em inimigo de Deus? Deus deixa claro, irmãos. Deixa claro. E muitas vezes pela infidelidade nós queremos compactuar com o mundo, estar no mundo, estar aqui e achando que está tudo bem. Porque Deus é amor, mas nós entendemos que sem obediência Ele não tem o culpado por inocente. Ah, mas Deus não vai pesar a mão. Não. A maldição já está sobre a sua vida. Não vai pesar a mão, Ele não precisa. Porque quando você está na obediência e na fidelidade, as promessas de bênção e vitória estão a teu favor. Mas quando o contrário é real, tudo isso está contrário a você. É a bênção lá do capítulo 28 de Deuteronômio, né? A bênção da obediência e a maldição aos desobedientes. Vida e morte. Bênção e maldição é o que Deus vai falar lá em Deuteronômio para nós. Mas o Senhor está dizendo, olha, sem fidelidade as portas do inferno continuarão exercendo uma força que você não terá capacidade de transpor. Quer vitória? Obedeça, não dê desculpa, seja fiel, não dúbio. E terceiro, para encerrar, quando as portas do inferno sucumbem, quando destronamos a mentira, chega de mentira, irmãos, chega de mentiras. Jesus sempre usou uma expressão e Ele sempre fez valê-la. Ele sempre dizia, quando ia ensinar algo importante, em verdade e em verdade te digo, porque Ele é a verdade, Ele sempre usou da verdade, Ele é o caminho e a verdade. E nós precisamos então nos dispormos a ser verdadeiros, porque quando nós mentimos ou vivemos uma mentira, uma vida vazia espiritual, estamos mentindo. Uma vida de aparência apenas, estamos mentindo. Quando nós não buscamos o Senhor, estamos mentindo. E queremos nos colocar diante dos irmãos como santos, como pessoas retas, como homens de Deus, mulheres de Deus, como pessoas cheias do Espírito Santo, e apenas uma casca mentirosa, que usa palavras bonitas, mas que não vive para a glória do Senhor, não resolve, que não tem vida de oração, que não lê palavra. A Bíblia está em casa lá, ó, poeira já pegou nela há muito tempo, mas não conhece nada de Bíblia, não conhece os textos. E nós mentimos. Mentimos porque decoramos frases de efeito, mas elas são vazias quando se relaciona com nossa prática. Jesus vai dizer, olha, chega de
de mentira, porque quando nós mentimos, nós fazemos não outra coisa senão aquilo que é próprio do diabo. João 8,44. Já ouvi pessoas falando, mas tem mentiras que é boa, pastor, tem mentira que é necessária, é? João capítulo 8, versículo 44 vai dizer assim: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é pai da mentira porque lá no céu, antes até mesmo da criação de todas as coisas, ele persuadiu com mentira 1/3 dos anjos do céu para que se rebelassem contra Deus. Ele usou persuasão mentirosa contra o primeiro casal para que eles caíssem, desobedecessem a Deus e trouxessem a morte à existência da vida humana. Ele é mentiroso quando ele pega uma barra de veneno puro e joga um granuladozinho por cima e te oferece como um doce mais gostoso. Ele é mentiroso. Mas chega de aceitar os venenos do diabo, chega de aceitar isso. Escuta, querido, se lá no teu trabalho te obrigam a mentir, se nos teus relacionamentos você é obrigado a mentir para mantê-los, se os lugares por onde você anda, as pessoas com quem você se relaciona, você precisa manter escondido, mentir acerca disso, sua vida tem agradado a Deus? Você tem expectativa de céu? Você está fazendo a vontade de Deus em algum momento? E haveria possibilidade de você estar fazendo a mentira aqui, praticando a mentira aqui, que é do diabo, e está aqui praticando o que é de Deus? Tem essa condição? Porque nós erramos, somos 100% corretos? Não, mas nós precisamos nos arrepender e sair fora daquilo que é errado. Precisamos permitir que Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos ajuste. E se isso não acontece, nós aceitamos mentira aqui, está fazendo a vontade do diabo aqui, e tentando fazer a vontade de Deus aqui. Não existe vontade de Deus, porque Jesus já se manifestou na tua vida para destruir as obras do diabo. Nós precisamos tomar posição. Então, se você tem sido pressionado a mentir, você tem que fazer pressão, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, sendo igreja legítima do Senhor. Deus será contigo, você vai vencer. Mas as portas do inferno serão poderosas para a vida do mentiroso. E muitos estão dizendo assim, mas eu não consigo vencer, não tenho força. Tem. Começa a obedecer. Começa a obedecer de verdade. Seja fiel a Deus em tudo, nem uma parte só não é só naquilo que me é conveniente não. Seja fiel a Deus em tudo para ver. Começa a buscar a Deus com fidelidade. Abandona a mentira para você ver. Não tem nada que seja impossível, irmãos. E para aqueles que acham que a mentirinha não tem nada a ver, essa mentirinha inocente faz até bem, né? Apocalipse não pensa assim não. Apocalipse 21, 8, vai dizer-nos assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Os mentirosos estão na lista daqueles que vão para o inferno, porque o pai deles não é o pai de Jesus. O pai deles é o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Jesus disse para aqueles judeus ali que estavam presentes: vocês são do diabo e querem agradar o vosso pai, porque o diabo é o pai da mentira. Deus nos chama a atenção nesta manhã, irmãos. Não para que nós nos sintamos, como aqueles que foram diminuídos, não.
O Senhor, Ele produz palavra e reflexão ao nosso coração e mente para que nós cresçamos e para Ele demonstrar por esse crescimento o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer ajuste no seu povo, porque o quanto Ele quer selecionar você, que é a igreja dEle, para ser excelente para Ele, para viver de forma ter qualidade. É como aquele irmãozinho, né, que um dia chegou assim, achava o pastor bobo, né? Mais ou menos o pastor Pedro Paulo da vida assim, né? Esse pastor é muito ingênuo, muito bobo, coitado, devagar. E aí chegou na janela do gabinete assim, a janela aberta, ele olhou para o céu assim, deu aquela expressão de susto, né? E gritou: pastor, corre aqui, pastor, uma vaca voando. E ele começou a olhar para o alto assim, e o pastor correu e colocou a cabeça do lado de fora da janela e começou a procurar também. E aí ele olhando para o pastor, e o pastor estava lá. E ele olhando para o pastor, falou assim: ô pastor, o senhor é muito bobo, muito ingênuo, onde já viu vaca voar, pastor? E o pastor falou assim: eu prefiro acreditar que vaca voa do que crente minta. Mas é importante a gente pensar, irmãos, né? Não vamos colocar nenhuma vaca voando aí não, né? Deixar Deus agir. O apóstolo Paulo, ele vai dizer-nos assim lá em Efésios capítulo 4, versículo 25: por isso deixai a mentira e falar a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deus nos diz aqui, por intermédio de Paulo, para que a gente fale a verdade com os nossos irmãos. Sabe por quê? Porque para Deus a gente não mente. Então vamos falar a verdade para os nossos irmãos, porque diante de Deus nós estamos transparentes. Se a nossa vida é só uma aparência, Ele sabe. Então, se nós queremos romper com toda a oposição que o inferno está fazendo para o nosso crescimento, vamos romper com isso e vamos crescer. Vamos romper com isso e vamos ser a igreja que Deus espera que sejamos. Amém? Como alcançar isso? Com obediência, com fidelidade e sem mentira, irmãos. Sem mentira, irmãos. Aquilo que é. Se você quer obedecer, quer. Se não quer, não quer. Mas não queira maquiar, não queira distorcer, não queira dizer assim: mas isso é a interpretação do pastor. Vai dar essa desculpa para o Senhor no dia que você chegar lá, diante dele, para ver se cola? Não cola, irmão. Então nós precisamos tomar posse da verdade, da vitória. Eu, pastor Pedro Paulo Tochineto, estou falando, pastor Pedro Paulo, eu, homem Pedro Paulo, amo vocês, amo essa igreja e quero o melhor para cada um, de verdade. Eu tenho orado e tenho chorado, pedido a Deus por sua vida, tanto mais por aqueles que eu vejo que estão trilhando caminhos tortos. Tenho pedido a Deus, tenho chorado, tenho marchado nessa igreja aqui, pedindo: Deus, tem misericórdia desse povo. Tenho colocado minhas mãos nesse banco, falando: unja as vidas que sentarem aqui. Nós precisamos pagar o preço se nós queremos ver diferença. Se pagar o preço, irmão, com obediência, com fidelidade e libertando-se da mentira, não tem nada que você faça que vai consagrar sua vida ou que vai te fazer vencer os pecados que você não consegue se libertar deles. A dificuldade que você sempre fala que tem, os tropeços que sempre são nas mesmas pedras, nunca vai mudar. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus por isso.